Opa pessoal, para você que tocou no sininho das notificações, aqui é a continuação da leitura do primeiro capítulo com um método para transformar o seu desejo de riquezas em equivalente financeiro, ou seja, em algo concreto, o dinheiro. E o primeiro passo é esse: fixe em sua mente a quantia exata que você deseja. Não basta dizer apenas eu quero muito dinheiro. Determine qual montante. Existe uma razão psicológica para essa determinação, que será descrita em um próximo capítulo. Segundo, declare exatamente o que pretende dar em troca do dinheiro que receber. Nada vem de graça. Terceiro, estabeleça uma data definida na qual pretende possuir a importância desejada. Quarto, elabore um plano detalhado para a realização do seu desejo e comece imediatamente, quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação. Quinto, redija um documento declarado, preciso e claramente a quantia que quer conseguir, determinando o prazo limite, especificando o que pretende dar em troca e descrevendo em detalhes o plano a ser posto em prática para juntar dinheiro. Sexto, leia a declaração escrita em voz alta. Essa é a mais importante, pessoal. 2 vezes por dia. Uma antes de deitar-se à noite e outra assim que se levantar pela manhã. Enquanto lê, acredite que já tem o dinheiro em seu poder. Veja e sinta a cena. Para quem já leu o livro, pessoal, sabe que no terceiro capítulo, o Dr. Napoleon Hill, ele dá um exemplo dessa carta para você só redigir e colocar o seu desejo. Então continua ouvindo, que no terceiro capítulo você vai ter esse exemplo, tá bom? Eu já tenho a minha carta, eu confesso assim que eu demorei muito para entender a importância de você ler em voz alta. Quando você lê em voz alta, pessoal, você impede que pensamentos negativos, que o teu consciente atrapalhe, mostrando que você não tem condições, que você não tem estudo. Quando você fala em voz alta, você determina a chegada da ordem direto no subconsciente. É fundamental seguir as instruções descritas nessas 6 etapas. É especialmente importante observar e seguir as instruções da 6ª etapa. Você talvez ache impossível ver-se na posse do dinheiro antes de tê-lo realmente. É aí que entra o desejo ardente. Se você desejar dinheiro tão intensamente, a ponto de desejo virar ideia fixa, não terá dificuldade em convencer-se de que irá consegui-lo. O objetivo é querer dinheiro com tal determinação que você se convença de que vai ter. Somente aqueles que se tornam conscientes do dinheiro chegam a acumular grandes fortunas. A consciência do dinheiro significa que a mente foi tão completamente tomada pelo desejo de riqueza que a pessoa consegue ver-se rica. Aos não iniciados, aqueles que não conhecem o funcionamento da mente humana, essas instruções podem parecer impraticáveis. A todos que não reconhecem a força dos 6 passos, pode ser de grande ajuda saber que essa informação foi recebida de Andrew Carnegie, que começou como operário em uma usina siderúrgica e conseguiu, apesar da origem humilde, fazer que esses princípios lhe proporcionassem a considerável fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Também é bom saber que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente examinados por Thomas Edison, que neles colocou o seu selo de aprovação, por serem não somente essenciais à acumulação de riquezas, mas necessárias à realização de qualquer meta definida. Os passos não requerem trabalho árduo, não pedem sacrifícios, não exigem que nos tornemos ridículos ou crédulos. Para aplicá-los não é preciso muito estudo. Todavia, a aplicação bem-sucedida desses 6 passos necessita de imaginação suficiente para que possamos ver e compreender que a tarefa de ganhar dinheiro não pode ser deixada por conta do acaso ou da sorte. Precisamos entender que todos os que acumularam grandes fortunas tiveram primeiros sonhos, esperanças, vontades, desejos e planos.
É importante enfatizar que as riquezas, quando as desejamos ardentemente e nos vemos na posse delas. Desde os primórdios da civilização até o presente, todo grande líder foi um sonhador. O cristianismo é a maior força em potencial no mundo de hoje, porque seu fundador foi um intenso sonhador, com visão e imaginação suficientes para enxergar realidades em suas formas mental e espiritual antes que se materializassem. Nunca houve na história da humanidade melhores oportunidades para sonhadores capazes de agir do que as que existem agora. Os anos de colapso econômico nivelaram substancialmente todas as pessoas. Uma nova corrida está para começar. As apostas representam enormes fortunas que serão construídas nos próximos anos. As regras do jogo mudaram, porque agora vivemos em um mundo diferente, que favorece visivelmente as massas, aqueles que tiveram pouquíssimas ou nenhuma oportunidade de crescer sob as condições existentes nos anos difíceis, quando o medo paralisou o crescimento e o desenvolvimento. Nós que estamos nessa corrida pela riqueza precisamos saber que o mundo diferente no qual vivemos pede novas ideias, novas maneiras de atuar, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novas estratégias de marketing, nova literatura, novos programas de rádio, novas soluções para o cinema. Por trás dessa demanda por coisas novas e melhores, há um elemento indispensável ao sucesso: a determinação de propósitos, a certeza do que se quer e um desejo ardente de realização. Crises econômicas marcam a morte de uma era e o nascimento de outra. Esse mundo transformado requer sonhadores atuantes, capazes de transformar sonhos em ação. Quando sonhadores atuantes sempre foram e serão criadores da civilização. Nós que desejamos acumular bens, não podemos esquecer que os verdadeiros líderes do mundo foram indivíduos que buscaram e puseram em prática o intangível, forças invisíveis de oportunidades futuras, convertendo essas forças ou impulsos do pensamento em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e toda sorte de facilidades que tornam a vida mais confortável. Tolerância e receptividade são necessidades práticas para o sonhador de hoje. Aqueles que têm medo de novas ideias estão condenados ao fracasso antes mesmo de começar. Jamais houve um tempo mais favorável ao pioneirismo do que o momento atual. É verdade que não há nenhum oeste selvagem e fora da lei a ser conquistado, como no tempo das diligências. Mas existe um vasto mundo empresarial, financeiro e industrial a ser remodelado e redirecionado segundo novas e melhores orientações. Ao planejar adquirir a sua parte nas riquezas, não permita que despreze um sonhador que existe em você. Para ganhar os grandes prêmios neste mundo diferente, você precisa captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que ela tem de valor. O espírito que serve como seiva vital de cada país, a oportunidade para desenvolver e aproveitar nossos talentos. Não esqueçamos que Colombo sonhou com um mundo desconhecido, apostou sua vida na existência dele e o descobriu. Copérnico, o grande astrônomo, sonhou com uma multiplicidade de mundos e revelou-os. Ninguém o acusou de visionário, depois que provou estar certo. Ao contrário, o mundo reverenciou em seu túmulo, o que prova mais uma vez que o sucesso não precisa de desculpas e o fracasso não permite desculpas. Se o que quer fazer é certo e você acredita nisso, vá em frente. Priorize o seu sonho e, caso sofra uma derrota temporária, não se importe com o que os outros disseram, porque eles talvez não saibam que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Henry Ford, pobre de pouca instrução, sonhou com uma carruagem sem cavalos. Foi trabalhar com as ferramentas que tinha
sem esperar que a oportunidade o favorecesse. E hoje as provas de seus sonhos circulam por toda a terra. Ele fez girar em mais rodas do que qualquer outro homem, porque não teve medo de sustentar seus sonhos. Aqui o Dr. Napoleon Hill, o pessoal está reforçando que as grandes personalidades do mundo foram igual você, igual eu, né? Tiveram seus sonhos. E qual era a grande sintonia entre todos? Era a persistência, a busca de um objetivo. A grande maioria das pessoas, pessoal, não tem essa característica de ser persistente, de ir atrás até conseguir. É isso que traz a riqueza, você ter um sonho e ir atrás até conseguir. Thomas Edison sonhou com uma lâmpada que fosse operada eletricamente. Pôs seu sonho em ação e, apesar de mais de 10.000 fracassos, manteve esse sonho até fazer dele uma realidade. Sonhadores atuantes não desistem. Velan sonhou com uma cadeia de tabacarias, transformou seu sonho em ação e hoje existem a United Cigarettes Stores em todo o território dos Estados Unidos. Lincoln sonhou com a libertação dos escravos negros, agiu e ainda viveu para ver a união entre o Norte e o Sul. Os irmãos Witt sonharam com a máquina voadora. Hoje vemos nos 4 cantos do mundo a força do seu sonho. Marconi sonhou com um sistema para utilizar as forças intangíveis do éter. A prova de que não foi em vão está em cada transmissão radiofônica no mundo. Ademais, o sonho de Marconi colocou lado a lado a mais humilde cabana e a mais suntuosa mansão. Tornou vizinhos todos os povos de todas as nações da terra. Agora, os governantes podem falar a todo o povo ao mesmo tempo, a qualquer momento. No entanto, saiba que amigos de Marconi levaram-no à força para ser examinado no hospital para doentes mentais, quando ele anunciou haver descoberto um princípio que permitia enviar mensagens através do ar, sem necessidade de fios ou outro meio físico direto de comunicação. Os sonhadores de hoje recebem melhor tratamento. O mundo se acostuma a descobertas e mais, tende-se a reconhecer ao sonhador que traz ao mundo uma nova ideia. Toda grande realização foi primeiramente por algum tempo apenas um sonho. A árvore dorme dentro do fruto, o pássaro espera no ovo, e da mais alta visão da alma um anjo fica de guarda. O sonho é a semente da realidade. Sonhadores do mundo, animem-se, apareçam e mexem-se. A sua estrela está subindo. As crises econômicas ensinam humildade, tolerância e compreensão e trazem a oportunidade que todos esperam. O mundo está cheio de oportunidades que os sonhadores do passado jamais conheceram. Um desejo ardente de ser e de fazer deve ser o ponto de onde partem os sonhadores. O sonho não nasce da indiferença, da preguiça nem da falta de ambição. Os sonhadores deixaram de ser alvos de chacota ou desprezo. Se não acredita, vá ao Tennessee, nos Estados Unidos, e veja o que um presidente sonhador fez para controlar e aproveitar a força da água. Anos antes, tal sonho seria considerado loucura. Se você se decepcionou, sofreu uma derrota, sentiu o coração dentro do peito ser esmagado até sangrar, tenha coragem, pois essas experiências são recursos de valor incomparável, elas fortalecem o espírito. Lembre-se também de que todos os que obtiveram êxito na vida começaram de baixo e ultrapassaram enormes dificuldades até chegar lá. Usualmente, na vida dos bem-sucedidos, a virada ocorreu em um momento de crise, durante o qual foram apresentados a seu outro eu. Aqui o Dr. Napoleon Hill, o pessoal está dando um incentivo a você, né? Está dando um caminho de que não vai ser fácil, vai ser difícil, mas que muitos conseguiram chegar lá com a persistência.
E muitas realizações aconteceram em momentos de crise, né? Aqueles momentos que você achava que estava no fundo do poço e com a sua persistência tudo mudou. Você pode engolir, mas cuidado, tá? John Bunyan, depois de ter sido preso e severamente punido em razão de suas ideias sobre a religião, escreveu O Peregrino, a viagem do cristão à cidade celestial, livro que se encontra entre os melhores de toda a literatura inglesa. O.A., considerado um dos maiores contistas norte-americanos, descobriu o gênio adormecido em seu cérebro quando problemas do mundo dos negócios o levaram à cadeia em Columbus, Ohio. Forçado pela infelicidade a tomar conhecimento de seu outro eu e a usar a imaginação, ele descobriu que era um grande autor e não um rejeitado, um criminoso miserável. Os caminhos da vida são estranhos e tortuosos, e mais estranhos ainda são os rumos da inteligência infinita, que força o indivíduo algumas vezes a passar por todo tipo de castigo, até descobrir no próprio cérebro a capacidade de criar ideias úteis por meio da imaginação. Thomas Edison, o maior inventor e cientista do mundo, foi um telegrafista comum e falhou inúmeras vezes antes de ser levado finalmente à descoberta do gênio adormecido em seu cérebro. Charles Dickens começou colando etiquetas em potes de graxa. A tragédia de seu primeiro amor atingiu as profundezas de sua alma, fazendo dele um dos grandes autores do mundo. Essa tragédia produziu David Copperfield e depois uma sucessão de outros trabalhos que tornaram o mundo melhor e mais rico para todos os leitores. Geralmente as desilusões de amor têm o efeito de levar os homens à bebida e as mulheres à ruína. Isso porque a maioria das pessoas nunca aprende a arte de transformar suas mais fortes emoções em sonhos de natureza construtiva. Helen Keller ficou surda, muda e cega, pouco depois do nascimento. Apesar das sérias deficiências, ela escreveu seu nome para sempre nas páginas da história dos grandes. Sua vida comprovou que ninguém é jamais derrotado até que aceite a derrota como realidade. Robert Burns era um jovem camponês inculto, assolado pela pobreza, e podia ter sido apenas mais um beberrão. Mas fez o mundo ficar melhor, traduzindo lindos pensamentos em forma de poesia, e assim arrancando espinhos e plantando rosas em seu lugar. Beethoven era surdo, Milton era cego, mas seus nomes serão lembrados para sempre, pois eles sonharam e transformaram seus sonhos em pensamentos organizados. Antes de passar ao próximo capítulo, acenda outra vez na sua mente o fogo da esperança, fé, coragem e tolerância. Com esses sentimentos e conhecimento suficiente dos princípios descritos, tudo mais que precisar virá a você, quando chegar o momento que você estiver pronto. Deixemos Ralph Waldo Emerson, criador e filósofo norte-americano, expor seu pensamento nessas palavras. Cada provérbio, cada livro, cada máxima que sirva de auxílio e conforto, certamente lhe chegará através de caminhos diretos ou tortuosos. E todo amigo de alma grandiosa e gentil o prenderá em seu abraço. Há uma diferença entre desejar algo e estar pronto para recebê-lo. Ninguém recebe se não acredita. Precisa haver um estado de crença e não de simples esperança ou vontade. Deixar a mente aberta é essencial para crer. Mentes fechadas não inspiram fé nem coragem. Lembre-se de que é necessário o mesmo empenho para pensar grande, pedir abundância e prosperidade como para aceitar a miséria e a pobreza. Um grande poeta declarou essa verdade universal com muita propriedade nestes versos. Fiz com a vida o trato de receber uma moeda, e a vida não me pagou mais.
embora mais tarde eu pedisse ao verificar o pouco que tinha. Porque a vida é um patrão justo, que dá o que você pede. Mas, uma vez acertado o pagamento, é preciso suportar a tarefa. Eu me contentei com um salário vil, só para descobrir consternado que a vida me pagaria de boa vontade o que eu tivesse pedido. Ou seja, pessoal, que o poeta está dizendo que ao longo da vida dele, ele se arrepende de não ter pedido mais coisas para a vida. Ele se arrepende de ter pedido pouca coisa. Ou seja, se ele tivesse pedido mais, se ele tivesse sido mais ambicioso, se ele tivesse procurado mais e sido persistente, a vida, o universo, Deus iria abrir as portas até ele conseguir, tá bom? Então aqui foi a leitura de parte do capítulo 1, da falta parte 2, que também é longa, meu Deus, mas faz parte, é isso aí. Toca no sininho das notificações, que o próximo título é muito bacana, o desejo supera a mãe natureza. O que será que o Dr. Napoleão Hill quer dizer com isso? Compartilha, toca no sininho das notificações, ajuda outras pessoas. Quando você compartilha, você ajuda outras pessoas. E segue o exemplo que o Dr. Napoleão Hill já deu aqui, né? Dentro dos 6 passos para o seu desejo se tornar realidade em algo tangível. E lembra, em toda essa leitura, em todo o livro, existe um segredo. Lê, escuta, tentando descobrir que segredo é esse. E o Dr. Napoleão Hill, que estudou mais de 25 mil pessoas bem-sucedidas milionárias, afirmou que quando você descobre esse segredo, a sua vida muda, a riqueza chega. É isso aí, pessoal. Tchau.